Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre formas de Estado. Classicamente a divisão de formas de Estado feita na ciência política, na teoria geral do Estado, é entre Estados unitários e Estados federais ou Estados federados. E eu queria trazer aqui, sinteticamente, as principais diferenças entre essas duas formas de Estado. O Estado unitário ele é marcado pela concentração de poder, ou seja, as decisões são tomadas por uma única esfera de poder, ou pelo menos as decisões mais importantes, as decisões mais sensíveis do Estado. Pode haver algum tipo de descentralização, sobretudo naqueles países, naqueles estados em que a extensão territorial é muito grande, mas que ainda assim esses estados estão organizados sob a forma de um Estado unitário. Mas essa descentralização ela não é a ponto de se dar autonomia a essas esferas decisórias menores. O poder é concentrado, as decisões são concentradas. Já no Estado federado, a lógica é um pouco diferente porque existem diferentes níveis de governo. Então há um poder central, mas as competências constitucionais, ou seja, os problemas são resolvidos, as políticas públicas são tocadas de maneira aí sim realmente descentralizada, porque além desse poder central, há também outras esferas de governo que não têm soberania, mas têm autonomia. E é preciso que se diga que não há hierarquia entre essas esferas de governo. Então, os Estados membros de uma federação, assim como o poder central, eles têm simplesmente competências diferentes. Eles têm uma divisão de competências e, portanto, também uma divisão de receitas tributárias, enfim, para que eles tenham autonomia para que cumpram com os seus respectivos deveres constitucionais. Então, trazendo para o exemplo brasileiro, que é um Estado federado, inspirado ali no modelo estadunidense, norte-americano, no Brasil nós temos competências em nossa Constituição da República Federativa de 1988, da União, portanto desse poder central, e nós temos também competências dos Estados-membros, como o Estado da Bahia, o Estado de São Paulo, o Estado de Alagoas, enfim, e os nossos outros Estados-membros. E no Brasil nós temos uma peculiaridade, inclusive em relação aos Estados Unidos, que é a existência também dos municípios, que são esferas de governo também autônomas. Então, existem competências constitucionais da União, dos Estados-membros e dos municípios no Brasil. E essa autonomia que eu falei aqui com vocês é uma autonomia política, administrativa e financeira. Por isso que a gente não pode afirmar que existe uma hierarquia. A União não manda no Estado, o Estado não manda no município, assim como o inverso também não acontece. Simplesmente há aqui uma lógica de predominância de interesses. Então aqueles interesses que são locais, eles devem ser administrados pelos municípios, aqueles interesses que são regionais vão ser administrados pelos estados e os interesses gerais, os interesses nacionais vão ser administrados pela União sem que haja uma prevalência, uma predominância de um ente sobre o outro. Tá? E essa autonomia ela é marcada pela possibilidade, inclusive, desses Estados-membros terem suas próprias constituições. Então o Estado da Bahia tem a Constituição Estadual, o Estado do Rio de Janeiro tem a sua Constituição Estadual e, evidentemente, que respeitando as normas da Constituição Federal, que é a norma suprema no nosso ordenamento jurídico, essas constituições estaduais vão poder organizar os Estados-membros também dentro de suas particularidades. Assim como acontece também com os municípios. Aí nós não vamos falar em constituições municipais, mas em leis orgânicas municipais que têm essa mesma finalidade. O nome é diferente, mas o instrumento e a maneira como disciplina também a organização de cada município é muito parecido com o que acontece com a Constituição Estadual e também com a Constituição Federal. Então essas são as principais características de uma federação, de um Estado federado, que é a forma adotada no Brasil, segundo a nossa Constituição de 1988. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre as diferenças entre essa forma de Estado unitário e essa forma de Estado federado, comente, deixe sua dúvida, enfim, fomente essa discussão, porque é importante a gente entender um pouquinho a organização
do Estado brasileiro para que a gente possa, inclusive, exercer de maneira mais eficiente a nossa cidadania. E se ficou também satisfeito com o conteúdo, peço que vocês contribuam com aquele like e também se inscrevam no canal, ativem o sininho para que vocês recebam mais de conteúdos desse tipo, para que a gente possa, enfim, fomentar cada vez mais as discussões sobre a ciência política, sobre o próprio direito político, o direito eleitoral, que é o que eu tenho feito aqui no canal, tá certo? Valeu, gente!